Fala pessoal, tudo certo? Quero passar aqui o testemunho de quem andava em uma SW4 e sai para um Corolla. Qual é a diferença mais gritante que a pessoa sente, né? Eu já recebi comentários, inclusive, de pessoas dizendo que tu não vai te acostumar nunca, ou tipo, tu vai te arrepender, né, de ter saído da SW e tá com Corolla. Então eu quero passar aqui a testemunho de quem viveu aí uma realidade e agora está vivendo outra, né? Quem viveu a realidade de ter a SW e, e estar agora dentro da realidade de um Corolla. Bom, a primeira grande mudança mesmo, assim, aquilo que é o mais significativo, de fato é realmente tu sair de um veículo muito alto como a SW4, né? Então tu ter toda aquela perspectiva de visão da altura que a SW4 te proporciona ter, e aí sair para um carro baixo como o Corolla, e ainda mais essa geração específica que está mais baixa do que os modelos anteriores, né, do que a geração anterior do Corolla. Então, realmente essa foi assim o choque maior, né, o maior choque. Então, de ter saído dos dois carros, né? Acredito que mesmo para quem não tem a experiência com os dois carros, já entenda que essa é a primeira questão óbvia, né? De mudança. A segunda questão, assim, que até para mim eu não senti tanto, porque eu sempre tive o hábito de, em todos os tipos de carro que eu tenho, que eu já tive e que eu dirijo, enfim, que seria o quê? Desviar de buracos, né? Então eu sempre tive o hábito, independente se eu pego um carro novo, velho, eu sempre tenho o hábito de desviar dos buracos. Mas agora é muito mais necessário ter atenção para desviar dos buracos com o Corolla. Com a SW, óbvio que eu desviava de todos os buracos, mas inevitavelmente algum buraco tu acaba caindo e tu sentia que o carro era muito mais adaptado para receber o golpe que aquele buraco dá no carro, né? Agora com o Corolla realmente fica assim extremamente necessário o aumento do cuidado, né, para desviar de todos os buracos possíveis, porque quando a gente cai a gente percebe que não temos mais o mesmo tamanho de pneu para absorver o golpe, né, do buraco, não temos mais a mesma robustez, né, de construção de automóvel, de padrão de suspensão que a SW4 tinha. Nós não temos aqui no Corolla, né? Temos uma outra concepção de carro, uma outra proposta, e aí realmente isso tudo é muito mais redobrado, esses cuidados quanto a desvio de buracos. Bom, outra coisa que muda bastante, assim, que também as pessoas não precisam ter experiência nos dois carros necessariamente para entender isso e já saberem que terão esse problema, é a atenção ao fazer manobras em entradas de garagem, calçadas, enfim. Né? Agora a gente tem que tomar atenção muito com as rodas, né? Porque se tu errar, quando a gente errava, por exemplo, a aproximação num meio fio e pegasse a roda no meio fio, no caso da SW4, pegava a borracha do pneu e não arranhavam as rodas de liga leve. Agora aqui no Corolla não, aqui se tu errar vai pegar direto a roda de liga e aí é um prejuízo, né? Então esse é um cuidado. E o outro cuidado é ao fazer uma manobra, tentar fazer alguma entrada de garagem, né? Necessariamente às vezes tem que entrar em alguma garagem, tem que tomar cuidado. Com a SW4 isso era muito mais tranquilo, né? Podia fazer essas manobras muito sossegado, que não ia ter problema algum de arranhar para-choque ou arranhar a roda. Não que no meu caso eu nunca me descuidava, mas eventualmente as coisas não dão sempre certo, né? E já falei isso em outros vídeos. Um outro ponto que aí sim é realmente quem prova os carros na prática, né? Vai ver que é o que? A SW4 é um carro muito mais fácil de dirigir em função da altura, né?
aquela altura dela dava uma perspectiva de visão ali, e tornava o carro consequentemente mais fácil de dirigir. Então eu me recordo assim que aí também tem particularidades, né, dos dois carros, então isso muito na minha situação, agora mudando um pouco aqui o foco, mas é o que? Eu tinha uma prática gigantesca com o Toyota Camry, né? E a SW4, ela tinha uma proporção muito parecida com a do Camry. Ela tinha um comprimento muito semelhante e ela tinha uma largura muito semelhante à do Camry. Soma então esses fatores, a mudança da perspectiva de visão de um carro mais alto, para mim foi muito mais fácil dirigir a SW4. Era um carro assim que eu me lembro que eu peguei ela, saí da concessionária e eu já, tipo assim, eu já tava com ela vestida, né? Já tinha vestido o carro. O Corolla, ele já é um carro que está com uma disposição muito diferente, né? Como ele já mudou um pouquinho da geração anterior, então esse carro ele está alguns centímetros, muito poucos, mas ele está alguns centímetros de comprimento mais curtinho do que a geração anterior. Ele está mais largo do que a geração anterior e ele está mais baixo aqui. Então, cara, hoje tu senta num carro que é baixo, ele é largo, mas ele não é tão comprido. Então, assim, eu não consegui ainda vestir o carro. Claro que eu rodei ainda muito pouco com ele, mas eu tô vendo, assim, que eu tô muito ruim, assim, ainda nessa questão de ter vestido o carro. Eu não vesti ele muito bem ainda. Então, quando eu vou, por exemplo, passar ao lado de um caminhão na rua, por exemplo, eu tiro 1 metro de distância quase, assim. Então eu tô naquele estágio bem amador, assim, ainda bem sentindo o carro, né? Às vezes eu vou desviar de um buraco, eu vejo, assim, que, putz, é uma dinâmica um pouco diferente, ó. Posicionamento, né, de roda em função largura e tudo. Enfim, eu tô percebendo, assim, que tá mais difícil, né? Então essa proporção mudou bastante, essa proporção do carro. E nesse ponto a altura ajuda muito a direção, né? Para quem tem experiência com caminhonete e carros altos sabe o que eu tô falando, e as pessoas de um modo geral que eu converso concordam que veículos altos são muito mais fáceis de dirigir do que carros mais baixos. Então soma-se essas características que eu falei anteriormente e isso está compondo assim algo que eu estou sentindo bastante, né, de diferença de ter saído da SW e vindo para o Corolla. Uma outra diferença é que, claro, eu estava com um carro muito grande, muito pesado, né? E como eu já falei em outros vídeos, ela tinha, no caso da SW4 Flex, ela tem um motor que não empolga, mas é o suficiente, né, para o carro. Então é um motor que supre a necessidade dela, porém não entrega e nem é a proposta de ter um carro com agressão, né? Então é um carro muito sóbrio, muito manso, vamos dizer assim. E esse é um ponto que eu tô sentindo bastante pro Corolla, porque principalmente essa geração do Corolla com esse novo motor, que é um motor que entrega um torque maior, um motor que entrega uma potência maior, né? Um motor que tem uma concepção muito mais moderna, né? Então ele otimiza muito melhor todos os seus números aí, entrega um resultado final muito superior, né, ao que vinha sendo usado na linha Corolla. Então, somada a toda a concepção de carroceria nova e tal, enfim, esse carro entrega números muito bons, né, pro carro que é. Então, assim, ele é um carro muito mais, entre aspas, assim, me entendam que eu estou comparando com a SW4, né, mas ele é um carro muito mais agressivo, né, do que o que eu estava acostumado. Então, mesmo se eu tivesse a SW4 diesel, né, que para quem conhece sabe que é um carro manso também, o Corolla é um carro bem mais agressivo. Então, assim, eu percebo agora, eu dou uma cutucada no acelerador e o carro anda muito, né? Então, isso acaba tornando ele também, consequentemente, muito econômico, porque tu usa muito menos o motor para andar em situações normais, né? Então isso acaba tornando ele um carro bem econômico. Então esse é um ponto assim que eu senti bastante também a diferença, né? Claro que tem outros fatores como o espaço interno ali, a gente até não sente muito, né? É mais a questão mesmo do bagageiro, né?
apesar de eu ter enfrentado aí o problema de não poder usar o bagageiro dentro de casa, né? Mas, por exemplo, agora, e para quem acompanha o meu canal há mais tempo, vê o que eu tô aqui no cenário dos vídeos que eu gravava a SW4, né? Então, para quem não conhece, essa aqui era a casa que eu morava, né? Que era a casa do meu avô. E eu venho aqui visitar minha mãe, e a minha mãe mora na casa ao lado aqui. Então, os dois conseguiram aqui uma composição de moradia muito bacana. E eu morei aqui nessa casa por 2 anos. Então, venho visitar ela, utilizo aqui a garagem, já que a casa tá desocupada, né? E não está sendo usada. Então, para quem acompanha aqui os vídeos há mais tempo, vai perceber isso aí, que eu voltei aqui a Casa Verde aqui, que deixa o vídeo todo verde, que deixa tudo verde, né? Então, como eu vim aqui, eu estou usando ali o porta-malas. Então a gente utiliza o porta-mala agora e vê que, pá, ele enche muito mais rápido, né? Antes a gente botava coisa e não dava conta de encher. Enfim, pessoal, queria era passar esses parâmetros aí, essa vivência mesmo, né? Compartilhar com vocês essa vivência. Espero que vocês sintam o que eu quis dizer. E vou deixar aqui já um salve para o Ney Letreiro, né? O Ney Letreiro é um parceirão aí do canal. Pediu um salve, e para quem é letreiro, porque ele é letreiro naval. Cara, é uma profissão muito bacana, é uma obra de arte que ele faz. Quem tiver curiosidade aí, bota lá no Instagram, Ney Letreiro Naval, e dá uma olhada no trabalho dele, que é bem bacana, né? Então fica aí o meu salve registrado. Quem quiser o seu salve, deixa aí nos comentários. E agradeço demais a audiência de todos e até a próxima. Forte abraço.